Senhores deputados, eu quero retornar a um tema no qual tenho sido defensor intransigente nesta casa. Em meados desse ano, apresentamos para apreciação dos nobres pares a proposta da emenda constitucional que leva o número 35, 2011, alterando o inciso 33º do artigo 7º da Constituição Federal para permitir o acesso ao mercado de trabalho aos adolescentes a partir de 14 anos de idade. O nosso objetivo, senhores deputados e povo brasileiro, é, portanto, reestabelecer a regra vigente antes da promulgação da emenda constitucional número 20 de 98. Temos total consciência da polêmica que envolve esse tema, assim como temos plena convicção dos efeitos positivos que essa medida trará para os nossos jovens, em que está fundamentada em nossa convicção. Apesar do momento promissor que estamos vivendo, que o nosso Brasil vive na economia, ainda estamos muito distantes de uma situação ideal. Deste modo, temos em nosso país localidades do Nordeste. E é justamente em função dessas imensas diferenças sociais existentes em um país de dimensões continentais que entendemos ser viável a fixação da idade mínima para o trabalho de 16 anos indistintamente. Esse limite pode ser considerado adequado, por exemplo, para o Estado de São Paulo. Porém, a realidade vivida por municípios do interior do Nordeste não permite mesmo entendimento. Isso fica mais claro a partir dos resultados preliminares do mais recente censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o censo 2010, 794 mil crianças e jovens entre 10 e 19 anos de idade são arrimos de família, constituindo seus rendimentos como a única fonte de renda do grupo familiar. Ou seja, para esses jovens não há alternativa. Ou trabalham ou a família passa fome. E o censo retratou ainda que aproximadamente 43% material reciclado, ou como vendedores de bala e outros. Isso sem contar com outros que vivem para realizar atividades criminosas, principalmente o tráfico de droga, ou são induzidos à prostituição. Ressalta-se que não estamos defendendo o trabalho de criança de 10 anos. Nesse particular, vale o entendimento que o lugar de criança é na escola. Tampouco somos ingênuos a ponto de acreditar que a simples modificação do limite de idade para o trabalho eliminará todos os problemas ali listados. É certo, no entanto, que teremos aumentado a chance de reduzir o número de menores submetidos a condições de risco, pois muitas vezes eles exercem atividades ilícitas ou impróprias por total falta de perspectiva de obter um trabalho legal ou com um salário decente. É certo que a idade mínima para o trabalho fixado na Constituição ignora as condições sociais do país, as quais, por vezes, justificam a contratação fraudulenta de adolescentes menores de 16 anos que são submetidos ao mercado informal do trabalho sem acesso aos direitos trabalhistas. A maioria das empresas, no entanto, obedece aos preceitos constitucionais e deixa de contratar essa mão de obra, legitimando-se a contratação de menores a partir dos 14 anos, sem alteração da Constituição, poderão ser efetivados relações de empregos estáveis sem subterfúgios, garantindo-lhes uma fonte de renda e sem que o empregador corra qualquer risco de ordem legal. Seria assim uma forma de retirá-los do mercado informal do trabalho, situação sim que os submete a constrangimento, pois coloca à margem da proteção das leis trabalhistas. E aqui somos confrontados com uma realidade em nosso país. A aprovação da emenda constitucional 20, de 98, não limitou o trabalho do menor de 16 anos apenas
lançou na informalidade, disparando-o em vez de protegê-lo, desamparando-os em vez de protegê-los, repita-se. A defesa da idade mínima de 16 anos para o trabalho sob a ótica dos direitos humanos, por sua vez, também pode trazer risco aos jovens. O exemplo, senhores deputados, ocorrido em vários países entre os anos de 93 e 94 é muito eloquente. Por conta da pressão exercida pelos países ricos, que decidem não mais consumir os produtos fabricados e que se utiliza mão de obra infantil na produção de camisas, sob a justificativa da violação dos direitos humanos. 50 mil meninas de 14 anos de idade foram dispensadas deste trabalho, como não eram no arrimo de famílias, para continuar a sustentar os seus parentes. Essas meninas passaram a dedicar-se à prostituição. Não necessitam trabalhar para auxiliar na composição da renda, ao contrário da realidade dos países pobres ou de desenvolvimento aqui que não é o nosso caso. Parece-me mais que evidente que a nossa defesa na redução da idade mínima para o trabalho não é um mero capricho, senhores deputados, até porque temos consciência dos abusos cometidos contra jovens trabalhadores. Todavia, esses absurdos e abusos também são cometidos contra adultos, haja vista muitos casos de trabalho análogos ou de escravos verificados na inspeção do trabalho. Independentemente da idade do trabalhador, cabe aos órgãos públicos a fiscalizar e impedir infração que sejam cometidas, em especial contra menores de idade em face da sua fragilidade. Além do mais, não vemos incompatibilidade entre o trabalho e o estudo de menores de idade, pois um completa o outro. Nada impede a redução do limite de idade para o trabalho. Vossa Excelência me permite uma parte? Com todo prazer, meu ilustre deputado Francisco, com todo prazer vou ouvir Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é muito melhor que a gente tenha essa juventude trabalhando, aprendendo, porque é um aprendizado quando você exatamente vai para um escritório, vai para uma fábrica, que possa exatamente render, ao invés de estar exatamente num momento que todo o Brasil hoje está perplexo com essa questão das drogas. Vossa Excelência traz um tema para ser debatido, e um tema esse que não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Ele precisa ser colocado nos anais, para que nós possamos ter uma melhora para a nossa juventude. E é tão bom quando uma pessoa pode trazer um tema desse para estas duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Meus parabéns. Eu agradeço, ilustre deputado Francisco, pela sua solidariedade a esse projeto que nós entendemos de muita importância, senhores deputados e senhora deputada. Além do mais, não vemos incompatibilidade entre o trabalho e o estudo de menores de idade, pois um completa o outro. Nada impede a redução do limite de idade para o trabalho e seja adotado conjuntamente com uma proposta de inclusão dos menores entre 14 e 16 anos de idade na escola. Essa é uma medida que atenderia o interesse de toda parte envolvida, não comprometendo a renda familiar nem o nível de escolaridade do jovem. É claro que a emenda constitucional, deputada, tem duas condicionantes. Primeiro, o menor está matriculado em ensino regular. Segundo, que o menor não seja colocado no trabalho perigoso, nem insalubre, nem penoso, mas seja colocado num trabalho compatível com a sua condição física e intelectual. O que vemos, na verdade, é uma forte reação de vários setores da sociedade contra o trabalho a partir de 14, em especial o poder público, sem que haja uma contrapartida desses mesmos setores no sentido que se garantir ao menor o acesso à educação. Ou seja, a lei
a lei em vigor, além de proibir que essa parcela da população contribua para a compulsão da renda, ainda não cria condições de mantê-los na escola. Essa situação, portanto, permite a perpetuação da miséria do extrato mais pobre da nossa população. E não é só. Vamos inúmeras pessoas e instituições que defendem os jovens, declarando que o trabalho a partir dos 14 anos é prejudicial ao seu desenvolvimento físico, mental e moral. Mas não vemos ser tomada uma atitude básica, a consulta dos maiores interessados na questão, os próprios jovens que se manifestam no sentido de exercer uma atividade produtiva e que lhe tragam uma formação profissional. Tanto isso é verdade que a excelentíssima senhora Presidente da República manda o projeto de lei do Pronatec, dando oportunidade de profissionalizar. Senhores deputados, há uma incoerência se nós não aprovarmos a diminuição da idade para que o menor de 18 até 14 possa trabalhar fora de casa. O Pronatec fica manco, fica sem base. Que adianta formar um jovem num curso técnico se não damos oportunidade de trabalhar? Vou ouvir Vossa Excelência, só me permite concluir. Ressalto ainda inúmeros exemplos de pessoas que moldam o seu caráter no trabalho desde a juventude. Eu comecei a trabalhar, deputada, com 14, 13 anos de idade e não me arrependo. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, dos 513 deputados e mais os 81 senadores, todos começaram a trabalhar depois, ou até os 14, começaram a trabalhar aos 14 anos de idade. Eu não vejo qualquer problema dizer que não forma o jovem de 14 anos para o trabalho. É verdade. Santo Deus do céu. Todos nós deputados começamos a trabalhar com 14 anos e chegamos a ser deputados. Me dizia o meu ilustre deputado amigo Paulo Maluf, eu comecei deputado com 13 anos e fui governador de estado. Tenho certeza, Excelência, que Vossa Excelência como mulher trabalhou muito, antes dos 14 até, e é deputado. Mas tenho o privilégio e o prazer de ouvir Vossa Excelência. Com certeza. Quero lhe parabenizar, senhor deputado, pela iniciativa e pelo brilhante discurso de Vossa Excelência, e dizer que nós também precisamos fazer jus ao trabalho que está sendo feito pela presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que essa questão passa, sem dúvida alguma, pela continuidade. Você falou uma coisa curta e certa. O vazio existente hoje na nossa sociedade de jovens em busca de oportunidades é muito grande. As escolas profissionalizantes é um gancho importante para a nossa sociedade. Não adianta o aluno sair com o diploma de dentro da escola se ele não tem absolutamente nenhum conhecimento para atender a demanda lá fora. Então eu creio que as suas palavras condizem com a nossa realidade brasileira. Eu fico muito triste porque hoje grande parte dessa criançada, dessa juventude, dessa adolescência está enveredando pela droga. Está enveredando principalmente pelo álcool. E não existe nenhum programa nacional onde haja um bloqueio, onde sequer se toma uma iniciativa junto ao Ministério das Comunicações, onde se reduz essa demanda, ofertas que ficamos assombrados dos melhores produtos de propaganda, incentivando cada vez mais o consumo do álcool. Então, quero lhe parabenizar com toda a razão. Eu vim de uma família com 11 filhos. E quero dizer que desde cedo nós batalhamos para sobrevivermos. E absolutamente, se hoje eu cheguei aqui nessa casa, como inclusive procuradora da mulher na Câmara Federal, eu devo, acima de tudo, a toda a informação e o tipo de educação que eu recebi dentro da minha casa pelos meus pais. Parabéns. Agradeço.